você conhece o inglês do gringo, você tem diversos benefícios, tá? Você tem diversas vantagens em relação à maioria dos brasileiros que eu conheço. Quando você consegue, ganha essa capacidade de conseguir entender os nativos, e realmente falar com eles, você consegue viajar sem perrengue nenhum. Você consegue chegar ali no seu check-in, no hotel, no aeroporto. Se você tá viajando a trabalho, se comunicar nos calls, nos meetings ali, sem problema nenhum. Realmente entendendo quase 100% do que eles estão falando, se você aplicar tudo que eu te falar aqui hoje. Além disso, tudo que você coloca ali em inglês, hoje em dia, suas músicas, você coloca, sei lá, um Justin Bieber pra tocar, você coloca um Bruno Mars pra tocar, você coloca, sei lá, uma Adele pra tocar, que já tem um sotaque diferenciado. Você consegue entender essas pessoas sem precisar ir ali no Google Tradutor toda hora, sem precisar abrir o letras.com toda hora pra verificar a diferença. Ah, o que que ela falou aqui, o que que ele falou ali. Você não precisa disso. Você bota lá na sua série favorita, ó, My Favorite Series, My Favorite TV Show. A minha série favorita que eu assisto até hoje é The O.C. É uma série da Califórnia lá que eu assisti desde que eu era jovem. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu não conseguia entender nada. Eu dependia de legenda. Eu ficava ali, putz, o que que ele falou? Eu colocava a legenda, depois tirava. Hoje em dia, eu assisto ali tranquilamente. Eu não preciso me preocupar em colocar legenda, em buscar no Google Tradutor, porque eu consigo entender basicamente de 90 a 100% do que está sendo falado ali. Então, ó, é muito vantajoso você conseguir entender essas pessoas. Você vai entender aqui nessa aula daqui a pouco como você evita de ter esse desentendimento. Você evita ali perrengue, evita trava. Meu, imagina, até hoje eu conheço várias histórias aí de pessoas que chegaram lá fora e, meu, começaram a trocar uma ideia com o nativo e o negócio foi por água abaixo. Porque você tá conversando com alguém. Gente, comunicação é uma coisa absurda, assim. Eu participei de uma competição agora no mês passado e tinha um povo que tava falando espanhol. Espanhol eu não falo ainda, não é meu forte. E eles estavam falando lá. E, gente, eu fiquei assim olhando pra eles. Eu fiquei tipo, meu, o que que tá rolando? What's going on? What's happening here? O que que tá acontecendo aqui? Eu fiquei sem entender absolutamente nada. E é muito ruim esse feeling. É tipo super zoado, assim, você não aproveita. Se eu estivesse viajando, por exemplo, eu não ia aproveitar a cultura, eu não ia conhecer as pessoas, eu não ia entender como funciona o país. Então, ó, além de diversos benefícios aqui que entender os gringos vai te trazer, você também vai evitar várias coisas aí que vão acabar te prejudicando. Gente, onde eu vejo que as pessoas mais erram quando se trata de conseguir entender os gringos no inglês. Se você tem dificuldade para entender os gringos, provavelmente você tá errando nisso aqui, ó. O que que você tá errando? Vou colocar aqui para você ver, ó. Você tá errando porque você está buscando conteúdo aleatório aí. Você busca aí qualquer coisa de gringo, tipo um áudio, um podcast, qualquer coisa aí, e você acha que esse áudio, que essa coisa aí que você colocou em inglês, só para ouvir lá, que você acha que vai te ajudar a entender os nativos, você começa a ouvir. E você pensa que isso vai fazer você entender eles. Mas eu costumo dizer que quando você coloca um filme, por exemplo, ou qualquer série aí pra praticar o seu listening em inglês, pra tentar entender os nativos, isso aí é barulho. Tipo assim, você tá lá assistindo um filme em inglês. Você não tá entendendo, tipo, nem 1% do que tá acontecendo ali. Ou seja, você só tá ouvindo barulho. Barulho, barulho, barulho. Você não entende nada, você só depende da legenda ali pra conseguir entender o contexto, o que que tá acontecendo. Ou seja, tá tudo um caos. Você tá ouvindo por ouvir ali, é só barulho, você não consegue fazer nada. Eu vejo várias pessoas acharem que ouvir barulho, colocar qualquer coisa pra tocar em inglês e achar que isso vai ajudar você a entender os gringos é um erro que você precisa evitar. Você nunca vai evoluir só por ouvir barulho, gente. Tem uma técnica, tem uma forma de estudar e de evoluir em relação a isso super mais fácil e super mais eficiente que eu vou te mostrar aqui agora. Ó, eu vou jogar aqui pra cima agora. Quem viu o spoiler viu. Gente, qual é a forma mais eficiente de você entender os nativos? Ou seja, como que eu pratico? Como que eu consigo evoluir o meu ouvido, o meu listening, para que eu seja capaz de chegar lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que fala inglês, onde eu chegar para assistir um filme, uma série, eu conversar com o nativo e conseguir entender ele. Quais são. Qual é o pilar? O que eu preciso fazer? Você precisa entender
os detalhes do speaking deles. E quais são esses detalhes do speaking deles? São 3 detalhes que você, se você entender o que são cada um deles, se você realmente botar em prática e começar a ir a fundo em cada um desses aspectos da fala dos gringos no inglês, você vai voar. Você vai conseguir entender qualquer pessoa em qualquer situação. Que é o quê? É o connected speech. Eu já vou explicar o que é, tá? É o connected speech. São os fillers, que eu já vou explicar o que é também. E as contractions. Ou seja, são 3 coisas que você precisa para conseguir entender os gringos em inglês. Primeiro, o que é o connected speech? Vamos entender o que é isso primeiro, depois eu vou dar exemplos aqui práticos e depois a gente vai ver um áudio de um nativo real aqui para praticar isso aqui e você ver como realmente funciona na vida real, tá? Ó, connected speech é basicamente o que, gente? Connected speech é a fala conectada, ou seja, você deve entender como os gringos conectam as frases nas outras durante a sua fala. Durante a fala deles, na verdade, né? Ou seja, eles não falam tudo separadinho, palavra por palavra. Eles falam de maneira mais rápida, eles conectam as coisas. Então, se você entende ali como é que essa conexão acontece, o que eles fazem ali para conectar uma coisa com a outra, o seu entendimento vai ir para as alturas. Você vai conseguir entender muito mais. Beleza? Então, esse é o primeiro ingrediente que você precisa entender, que você precisa saber para conseguir entender essas pessoas de fora. Segunda coisa que você precisa saber são sobre fillers. O que são fillers? Fillers é basicamente o que eu gosto de chamar, que eles usam demais, que é o... Peraí que deu ruim aqui. São os preenchedores de silêncio. Ou seja, quando eles estão falando ali, eles usam algumas palavras para preencher o silêncio da fala deles. E às vezes você acha que esses fillers é alguma palavra, é alguma expressão, só que isso aí não significa nada. Tipo, eles só estão deixando a fala dele, a fala dos gringos mais natural ainda. Então você precisa entender quando eles estão utilizando um filler e quando eles estão falando de alguma frase real ali. Você precisa entender isso, você precisa saber o que é, você precisa saber quais fillers existem. E eu vou te dar aqui alguns exemplos de cada um deles nessa aula aqui hoje. E por último, você precisa entender o que são contractions, que são contrações de expressões, de frases, de palavras. Ou seja, você vai perceber isso que os gringos, eles gostam de cortar as coisas. Ou seja, ele vê lá alguma coisa, ele já quer cortar. Tipo, I am, ele quer cortar. Ele vê you are, ele quer cortar. Tudo ele quer cortar. E você precisa entender quais são e quando acontecem esses cortes. Para que quando você precise ouvir essa pessoa, seja numa reunião, numa call, numa viagem, num filme, você consiga entender o que ela tá falando. Então, ó, o inglês, muitas vezes ensinado no ensino da escola tradicional, é o inglês que é meio adaptado. É o inglês que, às vezes, não é tão parecido com o que acontece na vida real. Então, essas 3 coisas aqui que eu acabei de te falar, connected speech... Eita, quase que eu derrubou a parada toda aqui. Ou seja... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ou seja, connected speech, fillers e contractions é o que vai fazer você entender qualquer pessoa em inglês. Seja americano, seja britânico, seja australiano, seja qualquer pessoa do mundo que fale o idioma.